treinamento de habilidades artísticas está com inscrições abertas. Se você faz parte dessa igreja e deseja ingressar em uma das nossas equipes, ou dança, ou teatro, e também participar do nosso musical de Páscoa, você pode procurar a Luciene ou a irmã Fabiola pelo número abaixo. Faça parte desse ministério e venha adorar a Deus com seus talentos. Oi igreja, eu me chamo Gabriel e eu tenho um recado para você. No dia 25 de fevereiro, às 16 horas, nós teremos o nosso culto team. Então, se você é adolescente ou lidera uma célula de adolescente, você está convidado a fazer parte disso. Você não pode ficar de fora. Olá igreja, eu me chamo Gabi e hoje meu recado é para as mulheres. No dia 14 de fevereiro, nós estaremos aqui na IDPB Redenção, a oração das Tabitas às 19h30 e você não pode ficar de fora. Vem e traga mais uma convidada. E também vem aí Tabitas em Ação, conferência de mulheres do Distrito Noroeste com o tema Tempo de Florescer. Você, mulher, está convidada a participar conosco no dia 11 de março, a partir das 10 horas. Para maiores informações, você pode entrar em contato com a pastora Penélope ou ficar de olho nos grupos do WhatsApp. Agora o recado é para os pais. Atenção, mamães e papais. Nesse domingo, dia 5 de fevereiro, as salinhas do departamento infantil estarão de volta. E a novidade é que agora você pode deixar sua criança já no início dos cultos de quinta e domingo. Lembrando que as crianças não estarão ali somente para brincar, mas para receber da presença de Deus. Por isso não esqueça de enviar a Bíblia das suas crianças. E agora esse aviso é para você que está interessado em aulas de guitarra, saxofone e violão. Nós teremos aulas online e presenciais. Então, se você está interessado, entre em contato com o professor Alexandre nesse número. E atenção, igreja, as inscrições para o nosso retirão já estão abertas. De 19 a 21 de fevereiro estaremos juntos lá no sítio Manaim, adorando a Deus, tendo um tempo de comunhão incrível com os nossos irmãos. Você não pode ficar de fora. Agora eu preciso que você preste atenção nos valores. Crianças de 0 a 6 anos não pagam. De 7 a 11 anos, R$30. A partir de 11 anos e adultos de todas as idades, R$40. Se você for precisar de transporte no ônibus, você adiciona R$15 nesses valores. Esse valor de R$15 garante sua ida e volta do sítio Manaim. E mais uma informação, para você que for passar o dia no acampamento sem alimentação, você pagará uma taxa única de R$20. Essa taxa cobre os 3 dias. E você também não pode perder, dia 21, nós teremos batismo nas águas. Se você está aqui nesse culto e ainda não se batizou nas águas, fale com seu líder para fazer a sua inscrição. E se você é líder, fale com seus discípulos, veja aqueles que querem participar desse momento. Para mais informações, vocês podem procurar a Secretaria da Igreja. E agora, aproveite o culto. Teu é o domínio, majestade santa. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Bendito seja o teu nome para sempre. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 3. A palavra de Deus diz no capítulo 3, versículos 19, esse texto maravilhoso é o discurso de Pedro no templo, do apóstolo Pedro, e ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pai, nós queremos estar na Tua presença, glorificando, exaltando o Teu nome, declarando a Tua santidade, declarando a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia.
e o favor que Tu tens estendido sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça ter nos alcançado. Ó Deus, nesse tempo que nós estamos, Senhor, buscando a Tua face, num ambiente que ainda há liberdade para fazê-lo. Pai, que Teu Espírito seja enviado trazendo revelação. Ó Deus, revelação da Tua palavra, que a Tua palavra escrita se torne uma palavra revelada no coração dos Teus filhos. Em o nome de Jesus, que possamos transmitir essa palavra de forma simples, porém profunda, e que ela atinja o coração de cada um daqueles que são chamados pelo Teu nome. E que aqueles que ainda não Te conhecem, que porventura têm ouvido falar de Ti, que estão aqui nesse momento, ou estão nos assistindo pela transmissão, Pai, alcança em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Nós estamos inaugurando nesse domingo, nesse dia, o tema arrependimento. Nós estamos falando sobre arrependimento, o precursor do avivamento. Eu sei que muita gente já ouviu falar de avivamento para lá, avivamento para cá. A gente tem muitas histórias. Já compartilhamos a história de muitos avivamentos que aconteceram. Avivamento, por definição, trazer a vida de volta àquilo que está morto, né? Então, se nós estamos orando por um avivamento, se nós estamos na expectativa de um avivamento, nós precisamos entender que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que o mundo está morto. O mundo está morto no maligno, nas obras de Satanás. Então, isso significa que a vida está contida em algum lugar. E a vida está contida na vida da igreja. E eu não estou falando de igreja no sentido simplesmente nominal. Eu não estou falando de igreja denominacional, igreja templo. Eu estou falando da igreja, a verdadeira igreja, a igreja universal de Deus. Não é aquela outra universal, não. É a igreja de Deus, né? Que, de fato, ela é a noiva do Cordeiro. É aquela que se chama pelo nome do Senhor. É aquela que busca o Senhor em espírito e em verdade. Aqueles que entendem a sua necessidade e a sua dependência de Deus. Então, a gente precisa entender que não basta orar. Na verdade, o avivamento ele não começa com uma multidão de pessoas. Ele começa com uma fome, uma sede sobrenaturais no coração do indivíduo. É no meu coração, é no seu coração. Diga, o avivamento começa aqui. Começa aqui no nosso coração. De forma individual. A gente precisa entender. E nesse ano da santificação é muito importante. A gente está, lógico, em todo o tempo para a igreja do Senhor, é tempo de santificação. Mas nós trouxemos um destaque para 2023 sob um decreto do ano da santificação. É o ano em que nós estamos dando uma ênfase especial. A necessidade que nós temos como igreja de nos santificarmos. E a santificação, ela é um processo. Porém, eu queria dizer algo para os irmãos. Assim como a santificação é um processo, arrependimento também é um processo. Em certos aspectos, arrependimento é algo que a gente vai processando. Amém, irmãos? Então, a Bíblia, ela é repleta de ocasiões que revelam coisas que acontecem quando o avivamento chega. Então, existem características que estão atreladas na questão do avivamento. E a principal delas, e aqui eu faço destaque, que a principal coisa que acontece, que antecede o avivamento, é o arrependimento. É arrependimento, santificação e avivamento. São essas três coisas. Você pode repetir? Vamos lá. Arrependimento, santificação e avivamento. É assim que acontece. Arrependimento,
santificação, que resultam no avivamento. Então, o avivamento verdadeiro, ele começa com arrependimento. Então, a gente precisa entender que o avivamento sem arrependimento é só barulho. A gente pode conhecer as características, a gente pode ler. Eu sou alguém que leio, que estudo sobre avivamentos há muitos anos, e eu sei que qualquer um de nós pode fabricar um avivamento. A gente sabe que pode, muitas vezes, estar, digamos assim, na melhor das intenções, a gente pode acabar fazendo uma coisa que tem forma, mas não tem essência. É uma coisa que tem forma, mas não subsiste. Não traz uma transformação definitiva. Amém? Então, a primeira coisa, antes que o arrependimento venha, que é muito, muito interessante a gente entender, lá em Êxodo 20, 18 a 20, diz: todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegante, teve medo e ficou longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos, não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós e não pequeis. O temor do Senhor é algo que é muitíssimo importante. E eu tenho refletido acerca do porquê o temor do Senhor tem se tornado algo escasso, mesmo no meio da igreja. O temor do Senhor não é simplesmente medo. Aqui na história do povo hebreu, que recém-tirado do Egito, eles ainda não conheciam bem a Deus. Eles viram os sinais e maravilhas e viram o livramento que Deus trouxe para eles saírem do Egito. Mas eles não o conheciam, não tinham um relacionamento estabelecido com Deus. Eles tinham uma vaga ideia, eles tinham uma ideia do Deus libertador de Israel, do Deus libertador do povo hebreu, mas eles não conseguiam entender, eles estavam ainda, digamos assim, num processo de restauração de um relacionamento que tinha sido embasado, tinha sido instaurado na aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. E aqui eles são trazidos aos pés do Monte Sinai. E é muito interessante. E aqui nesse capítulo, eles viram o Sinai tremendo, e quem já foi lá sabe como é que é o Sinai, né, irmã Rosa? A irmã Rosa sabe como que é o Sinai, né? O pessoal sobe no Sinai de tarde da noite, porque se subir de dia não sobe, né? Porque dá medo, né? Dá medo de subir o Sinai. Então, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que eles ficaram com medo, mas esse medo é o medo de pavor. E não era esse medo que Deus queria provocar neles. O medo que Deus, o medo teria que ser trocado por uma outra coisa, que é o respeito. Medo por medo. As pessoas hoje, elas não têm nem medo de Deus, que dirá respeito a Deus. As pessoas não têm medo. Sabe por quê? Porque Deus, ele se recolhe. Deus não está, na verdade, o nosso Deus não está aí em cada esquina, acessível. Glória a Ele, porque Ele não se manifesta plenamente no nosso meio, senão a gente ia cair fulminado. Muitos de nós é que não iríamos suportar a presença dEle. Os irmãos conseguem entender isso? Porque Deus, ele é santo. Santo, santo. Ele é santo. Nele não há nenhuma sombra de corrupção, de pecado, de algo errado, de algo tortuoso ou duvidoso. O nosso Deus é santo, então ele se oculta. Deus meio que se oculta. Eu estava meditando nessa palavra, porque quando
eu tenho uma palavra para pregar, Deus às vezes vai me dando uma palavra bem antes e ela vai sendo gerada e a gente vai... De vez em quando eu pego o celular e anoto alguma coisa e fico refletindo. O Senhor me dá um texto, me dá outro. E eu quero dizer para os irmãos aqui que eu tenho aprendido ao longo desse tempo todo vivendo com o Senhor. E que maravilha poder caminhar com Jesus há tanto tempo. E eu tenho aprendido que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Sim, o Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os segredos da sua aliança. E o que Deus quer de nós, o que Ele quer desse relacionamento? Ele quer um relacionamento pautado em respeito. E eu quero dizer para você que não existe amor sem respeito. Só os homens digam amém. Homem, por exemplo, não entende respeito, não entende amor sem respeito. Os homens entendem muito bem isso. Aí alguém pode gritar, as mulheres também. Sim, mas fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos e pediram para o homem definir se ele tivesse que escolher entre ser amado e ser respeitado, qual das duas ele queria. Ele disse, eu prefiro ser respeitado. Porque, na verdade, o respeito, ele é a primeira coisa que é a base, digamos, é o fundamento do amor. Vocês sabiam disso? Por exemplo, eu vejo que tem pais hoje em dia, tem muitos pais que são carentes. Filhinho, você ama papai? Filhinho, você ama mamãe? Você não precisa se preocupar com isso. Seus filhos precisam respeitar você, não amar você. Eu não quero amor das minhas filhas, eu quero respeito. Por isso eu me dou respeito, porque eu quero respeito. Porque o respeito é a forma primitiva do amor. Sabia disso? Respeito. Por isso que quando a gente mente para o outro, ou quando a gente subestima a inteligência do outro, é uma falta de respeito. Entende? É falta de respeito quando você mente, quando você manipula, quando você distorce, você subestima a inteligência do outro. Isso é falta de respeito. Então, hoje em dia, as pessoas elas não têm nem medo de Deus, porque Deus não lança juízo na hora. Às vezes a gente tem meu Deus do céu, a gente tem um engano na nossa mente, que a gente acha, a gente imagina que juízo adiado é juízo negado. E não é. Eu já caminho com o Senhor há muitos anos, e eu sei. E eu sei qual é o preço de andar bem perto de Deus. As pessoas, como o povo hebreu, às vezes querem ficar de longe, porque quando a gente fica muito perto, é mais rápido o juízo. Os irmãos conseguem entender isso? E eu falo isso com muito temor e tremor. Chega a estar batendo forte aqui o meu coração. Há muitos anos atrás, eu fiz essa oração, que eu não digo para ninguém fazer essa oração. Fiz uma oração muito pesada. Disse para Deus, eu disse, eu quero tanta tua glória na minha vida. Eu quero que tu sejas tão real para mim. Por favor, me julga. Me julga. Vem e me revela tudo que está escondido dentro de mim que não presta. É muito pesado isso. É tipo uma oração de quem não tem nada a perder. Porque Ele é tudo para mim. E a única coisa que eu posso perder, que eu podia perder era Ele. Deixa eu beber uma água. Isso é muito pesado.
Mas sabe quando você quer a realidade de Deus na sua vida? Que você quer ouvir a voz dele, que você quer estar perto dele, que você quer estar imerso nele, que você quer estar se movendo nele, que você quer estar ouvindo ele todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. E eu fiz essa oração. Deus levou essa oração mais a sério do que eu levei na época. Mas era um desespero. Porque eu vinha de várias coisas, dependência emocional, ainda pontas soltas na carência, nas feridas da alma, tinham pontas soltas na minha vida ainda, tinham certos padrões de pensamento e de comportamento, coisas assim que eu não enxergava, eu não via. E eu pedi do Senhor. Foi um jejum espontâneo. Estava tão desesperada que foi assim um jejum espontâneo. Sabe quando você não está programando um jejum, que você simplesmente não tem vontade de comer nem nada? E eu fiquei de joelho das 11 da manhã até 6 horas da tarde, lendo Caçadores de Deus. No final do livro, tem essa sugestão para essa oração. No ano seguinte, Deus começou. Aí foi, me entrega, entreguei, sacrifiquei meu conforto, meu apoio natural, não via mais meus pés no chão. Engraçado que essa cantora, Alda Célia, teve uma experiência paralela, no mesmo ano, no mesmo período que eu e ela escreveu essa canção. Eu ouvi ela dando esse testemunho. Foi tipo na virada do século. E foi dose. E foi uma coisa atrás da outra. Uma coisa, Deus passando a vida limpo. Pá! Pá! Parei de pregar, parei de cantar, parei de liderar, parei de fazer um monte de coisa. Parei. Pá! E Deus tratando, Deus fazendo. E Deus, pá! E foi na época que eu fiz o Veredas Antigas, a primeira vez. Foi pá! E foi pá! Pá! Irmãos, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer. Por isso que eu posso compartilhar essa palavra com os irmãos e dizer para vocês que arrependimento é um processo. Eu não sou uma obra terminada, você também não. Esquece. Esquece isso. Nós não somos infalíveis. Ainda existem coisas aqui e ali que se estabelecem dentro de nós que nós precisamos. Não sei você, mas eu digo, se você achar que sim, você pode dizer, eu preciso. Você precisa? Então diga, eu preciso. Eu sei que eu preciso. Eu preciso. Eu não queria jamais viver uma vida pequena, uma vida medíocre, uma vida que se arrasta, uma vida, sabe, inconstante. Eu queria uma vida que fizesse valer a pena o sacrifício de Jesus. Sabe, uma vida retroalimentada pela graça, pela glória, pela presença, pela bondade de Deus, essa consciência, sabe, que te dá ânimo, que te dá força, que te dá vontade de viver, que faz você não apenas sobreviver na fé, mas faz você transbordar. Então, temor. E eu disse, Senhor, muitas vezes eu faltei com respeito, não prestei atenção. E foi um ano de arrependimento, um ano todinho, aprendendo o que é arrependimento. O arrependimento, num avivamento, é o personagem principal. O pecado é o que nos separa de Deus.
Sim. A palavra de Deus diz. Portanto, as coisas que antecedem o avivamento, o arrependimento de pecados, é praticamente a principal coisa. Aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 8 a 10, diz: aproximai-vos de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, se aproxime de Deus. Pode cutucar ele e dizer, aproxime-se de Deus. Diz, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vocês. E o Espírito Santo mandou eu dizer, quando você decide se aproximar de Deus, Ele já chegou. Quando você pensa que você vai dar o primeiro passo, Ele já deu 2 na sua direção. E Ele se aproximará de vós, purificai vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Preste bem atenção aqui, olhe para cá. Olhe para cá. Duplo ânimo. É aquela pessoa que tem 2 caras, 2 vidas. É aquela pessoa que é uma pessoa na igreja e fora da igreja é uma pessoa totalmente diferente. Às vezes tem problema até não de 2 caras, mas de múltiplas caras, né? Porque quando chega em casa é de um jeito, na igreja é de outro, com os amigos é de outro, quando chega no trabalho é de outro, quando na faculdade é de outro. Cada ambiente tem uma cara diferente. Ele está falando de ânimo doble, ou ânimo duplo, né? Pessoa que tem uma vida dupla. É uma pessoa que vive em astúcia o tempo todo, escondendo o jogo, porque não quer que as pessoas saibam quem elas são. Aí ele está dizendo, isso aqui é uma palavra dita por Tiago. Ele diz, humilhai-vos e fazei lamentação, que o vosso riso se torne em aflição e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Deus está dizendo para você, ei, decida o que você quer. O que você quer? Você quer me pertencer? Você quer ser meu filho? Você quer caminhar comigo? Você quer realmente ter o seu nome escrito no livro da vida? O que você quer? Ou você quer viver essa vida de sempre? Uma vida inconstante, uma vida indefinida. Uma hora você está comendo na mesa do mundo, como disse o pastor Montefusco numa mensagem que ele pregou, comendo as cebolas do Egito, não é isso? O povo hebreu que a gente, meu Deus do céu, que absurdo. Eles rejeitando o maná, com vontade de comer a comida do Egito. Mas quem disse que a gente não tem vontade, muitas vezes, de comer a comida do Egito? Porque a gente não aprendeu a valorizar o maná escondido. A gente não aprendeu a valorizar a presença. A gente não aprendeu a valorizar a experiência que a gente teve com Deus. Teve gente que teve experiência com Deus que está aqui. Você teve experiência com Deus. Você foi chamado no ventre da sua mãe. Você não nasceu para viver aquela vida que você viveu. A vida que você está vivendo. Você nasceu para ser dele. Você nunca vai ser feliz, nunca vai ser completo se não for na presença dele. Você pertence a ele. E você sabe disso. Quanta bênção, quanta experiência, quanta coisa, quantos momentos maravilhosos. Eu fico impressionada como tudo isso vai para o ralo. Pela comida do Egito. Quanta gente morreu no deserto. Quanta gente morreu no deserto. Porque não tinham percebido o grande livramento, a grande graça e amor de Deus. Então, chegai-vos a Deus, aproximem-se de Deus e Ele vai se aproximar. Se limpe antes de fazer isso. Se arrependa. Hoje à noite é noite de arrependimento. É noite de você reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua vida dupla e vir colocar tudo no altar.
E dizer, Deus, eu desprezo essa vida miserável, essa vida mais ou menos que eu tenho vivido. Eu quero agora que a tua vida se estabeleça na minha vida de uma vez por todas. Eu quero viver um evangelho integral, quero viver uma experiência integral contigo. Eu quero viver uma vida de arrependimento. Assim como na santificação, o arrependimento também deve ser encarado como um processo. Quando a palavra e o Espírito nos confrontam, revelando assim o pecado em nossas vidas, nossa atitude tem que ser de reconhecimento e quebrantamento. Sabe por que Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele concordava com o que Deus dizia. Ele não dava pinote. As pessoas gostam muito de traçar paralelo entre Saul e Davi. Saul estava muito preocupado com o que os outros vão pensar de mim. Davi não estava nem aí para o que os outros iam pensar dele. Ele estava preocupado com o coração de Deus. É só você ver. Eu gosto muito de ver os textos em que Davi está falando do pecado. Se não me engano, é o Salmo 32, que ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos por causa do meu gemido todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E o Salmo 51, que ele é todo um salmo de arrependimento. Eu sempre vejo quando Natan está confrontando Davi e falando de toda a imundície que ele praticou. Davi não estava mais ouvindo o que Natan estava falando, acho que na metade em diante, que Natanael, depois que mostrou o pecado dele, começou a falar das inúmeras consequências do pecado dele. Ele não estava muito preocupado que ia perder o trono, sabe, que um monte de desgraça que ia acontecer na casa, ele não estava mais preocupado com isso, ele só pensava numa coisa: não me retire o teu Santo Espírito, não me retire o teu Santo Espírito, não me retire o teu Santo Espírito. Eu não quero perder a tua presença, por favor, não tire de mim a tua presença. Eu não estou preocupada de perder o trono, não estou preocupada de perder tudo, porque a quem tenho eu no céu, se não a ti, na terra não há quem o deseje mais além de ti. E o Salmo 51 vai dizendo, vai descortinando o coração rasgado de Davi. Ele não ficou pulando, não. Não, sabe aquelas crianças assim que você vai querer disciplinar? Vira o bumbum aí, menino. Aí não vira bumbum e fica para lá e para cá, pinotando, pá, 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 pá. Sabe o que é isso? É quando eu dou desculpa para o pecado. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Remorso não é arrependimento. É muito parecido com isso. A criança que ela pula para lá e para cá, ela não se arrepende, ela sempre dá um jeitinho de dividir a responsabilidade com outra pessoa. Ah, mas se fulano, mas se Beltrano, mas se a circunstância A, se a circunstância B, se não tivesse acontecido isso, se Deus... Se Deus, no final das contas, até Deus é culpado pelo pecado dele. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O Salmo 51, Davi diz, porque tu te comprases da verdade no íntimo e no recôndito, lá no íntimo. Ele tem prazer na verdade no íntimo do nosso coração. Tem uma canção muito linda que eu gosto do Jesus Adrien Romero, que ele fala, quando ninguém me vê na intimidade, onde eu não posso falar mais do que a verdade, onde não há aparência, onde está descoberto o que há no meu coração, ali sou sincero. Ali
minha aparência de piedade se vai. Ali, a tua graça é o que conta. O teu perdão é que me sustenta para eu estar de pé. Eu não podia dar minha cara, apresentar minha cara diante de ti, se não fosse porque eu sou revestido da tua graça e do teu amor. É pela tua graça e o teu perdão que nós podemos ser chamados instrumentos do teu amor. Se me vissem tal qual sou, com certeza saberiam que é Jesus que é visto refletido em mim. Então, a gente precisa entender que quando a gente é confrontado pelo Espírito Santo e pela palavra, nós precisamos nos quebrantar. E é esse quebrantamento, essa contrição, que leva a gente a uma experiência de dor e de trauma. Fale trauma. Dor. Esse é o único trauma que é bom. Esse é o único trauma que é bom. Porque o pecado precisa gerar aquele momento em que eu sou confrontado pelo Espírito e pela palavra, eu preciso olhar para aquilo, eu preciso me quebrantar. E não dar desculpa, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, nem para cima. Eu tenho que olhar para mim. Eu pequei. E eu me quebranto. Eu me quebro. Isso gera dor dentro de mim. E eu começo o processo de arrependimento. Essa dor, esse trauma são necessários. O bom trauma produzindo algo maravilhoso na minha vida. Na segunda fase surge o temor do Senhor, respeito. Nesta fase, a simples lembrança do pecado cometido faz com que nos sintamos humilhados e não merecedores da maravilhosa graça. Vou repetir. Na primeira fase, nós somos confrontados pela palavra e através do Espírito Santo. E nós nos quebrantamos. E nós caímos em nós mesmos. E sentimos a dor e o trauma do pecado. Nos arrependemos. Não é simplesmente, fiz uma coisa errada. Não. Precisa doer, senão você vai fazer de novo. Você precisa experimentar a dor do que o seu pecado, do que o nosso pecado faz. Senão a gente vai fazer de novo. Então, na segunda fase, surge o temor, o respeito a Deus. Nesta fase, a simples lembrança do pecado cometido faz com que nos sintamos humilhados, não merecedores da maravilhosa graça. O bom trauma produzido pelo arrependimento do pecado faz com que fujamos de qualquer coisa que nos faça lembrar sequer daquela experiência. Você não quer nem papo com a aparência daquilo. Você não quer olhar para aquilo, você não quer mais olhar, você não quer nem mais imaginar. Quando eventualmente você sonha com aquele pecado, você já acorda suado e pedindo misericórdia de Deus, porque você não quer mais aquilo na sua vida. Consegue entender? É como o cara que foi alcoólatra. O cara bebia, foi liberto, tá bonitinho, tarará, nananã, nananã. Um dia subestimou a situação. E aí um colega, um velho amigo te chama, vem, senta aqui. Seguinte, eu vou para a igreja, como tentaram fazer isso com o pastor Montefusco. Eu vou para a tua igreja se tu sentar aqui e tomar umazinha comigo. Aí ele acha que ele é fortão, né?
que ele é super. Aí ele toma uma, toma duas, toma três. Daqui a pouco ele não se acerta mais nenhum rumo da casa dele. O cara que entende, a pessoa que entende que Deus é santo, que agora eu sou templo do Espírito Santo e Ele é santo. Nem bombom de licor. Cara, não vou passar nem na frente do bar. Vou passar longe. Ah, tem problema com pornografia? Não, quero nem... Parêntese, falando de pornografia, né? Porque é ô miséria isso. Ô imundície. Essa é a forma de mais vil do diabo esfregar a cara de um ser humano no excremento, no lodo, na podridão e zombar de Deus. Olha o que eu faço com a tua criatura. Eu digo, está com problema de pornografia? Faz um jejum. Para de alimentar a tua carne, desliga esse computador. Porque eu vou dizer uma coisa, você para gerar um arrependimento, você pode se arrepender, mas para você, a sua mente ser liberta, você precisa de novas linhas, novas transmissões neurais. Não é assim para você mudar um hábito. Você tem que fazer a sua parte, porque as pessoas querem que Deus faça tudo. Quem se meteu na encrenca foi você. Quem achou que era um porco e precisava de lama, foi você, não foi Deus. Você não é um porco, você não nasceu para ser porco, você não nasceu para imundície. Nós não nascemos para imundície, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Príncipes e princesas de Deus. A gente não nasceu para chafurdar na lama, para comer excremento. Porque é isso. E eu sempre digo, quem assiste essas coisas, quem está lá comendo essa imundície, está patrocinando aborto, campanhas de aborto, está patrocinando indiretamente, diretamente, a indústria de escravos sexuais, de rapto, toda sorte de pecados sexuais que estão por aí, toda essa imundície. E isso é um ato de louvor, é um ato de culto a Satanás. Cai na real. Você está cultuando o diabo que odeia tudo aquilo que é santo. Ele odeia você. Você pode fazer tudo o que ele quer, tudo o que ele gosta, mas ele te odeia porque ele olha para ti e vê a cara de Deus. Ele odeia porque você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que ele queria ser, você é. Por isso que ele tem tanta raiva de você. Nós somos chamados para ser santos. Nós somos chamados para valorizar o sacrifício de Jesus. A nossa santificação, nosso arrependimento e a nossa santificação, eles simplesmente revelam o quanto eu valorizo o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim. E eu quero decidir, e eu quero chamar você hoje para decidir, fazer valer a pena cada gota de sangue que foi derramado naquela cruz por você. Ah, mas você pode estar dizendo, mas não foi só por mim, foi pelo mundo inteiro. Pare de se esconder no meio da multidão e entenda que ele morreu por você. E se você não tem força para isso, para viver uma vida liberta, é porque você se esconde no meio da multidão. E porque até hoje você deu desculpa para o seu pecado. Não faça isso. Quando a gente se arrepende, a gente cria uma margem de segurança. Irmãos, olha aqui. Olha aqui para mim.
Todos nós temos um ponto fraco na nossa vida. Aprenda isso. Não existe ninguém que está acima de pecar. Eu sou madura, eu posso. Eu sou madura, já tenho 44 anos de fé, eu não vou cair nessa esparrela. Não existe isso. Não existe. Bote a mão na consciência. Não existe isso. Não existe. Eu preciso criar uma margem de segurança na área onde eu sei que eu sou frágil. O Espírito Santo já me mostrou que eu sou frágil nessa área. Então, eu vou colocar uma margem de segurança. Tipo o lance da bebida novamente. Se o problema tem um bar ali, eu vou passar pela outra rua. Mas, pastor, isso é medo? Não. Isso é respeito. Respeito. Respeito com quem eu carrego. Não é farisaísmo. É porque eu sei onde é meu fraco. Você que tem problema de lascívia, seja homem, seja mulher, porque antigamente era só homem que tinha problema de lascívia, parece? Agora não, homem e mulher tem problema de lascívia? Homem e mulher tem problema com pornografia? Não olha a segunda vez, é a segunda vez que é seu problema. É a segunda vez que é o problema. Não tem como a gente não olhar a primeira. O problema é olhar a segunda e a terceira. Tem gente que na segunda na primeira já fica meio assim tonto, né? Na segunda, pronto. A gente precisa ser muito honesto em relação àquilo que pode promover o pecado na nossa vida. A gente precisa, novamente eu vou repetir isso, caminhar em arrependimento. Uma nova rede neural precisa ser feita na minha mente. Minha mente precisa ser renovada. Irmãos, desculpa. Eu vou falar de novo a mesma coisa, como sempre. Rogo-vos, pois, irmãos. Eu rogo. Como o apóstolo Paulo diz, eu rogo. Eu suplico. Eu imploro. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Que é o vosso culto racional. Sabe qual é o seu culto racional quando você diz não para o pecado? Quando a vontade de mentir vem, porque vai ser melhor você mentir, uma mentirinha branca que seja, não, mas não vou mentir. Eu sacrifico a minha paz, mas eu vou falar a verdade. Rogo-vos, pois, irmão, é culto. Quando eu digo não para o pecado, eu estou cultuando a Deus. Quando eu digo não para o pecado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É razão, não é emoção. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu entro com a palavra, eu estou fazendo o jejum. Eu estou num processo de libertação e de arrependimento daquelas imundícias, daquelas coisas erradas na minha vida. Então, eu vou me enchendo com a palavra e a palavra de Deus vai criar uma nova rede, um novo algoritmo no meu cérebro. E a minha mente vai sendo transformada. Consegue entender isso? E isso é um processo que leva tempo. Não é no estalar de dedos. Tem gente que diz, em 21 dias você pode estabelecer um novo hábito. Negativo. Tu tem um hábito de muito tempo, de meses e anos. Você acha que vai ser no estalar de dedos? Você tem que ter perseverança. Tentação não é pecado. Mas não se exponha. O problema é que as pessoas querem ser libertas, mas não continuam se expondo. Aquilo que pode trazer tentação, pode gerar pecado na vida dela, não vai adiantar nada. Então, você é transformado pela renovação da sua mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida.
boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, essa margem de segurança para que estejamos longe do agente ou lugar onde pecamos. Internet, pessoas, lugares, etc. e tal. A última fase do arrependimento é caracterizada pelo ódio ao pecado. Epa! Então, eu tenho que odiar? Tem. Não pessoas, mas o pecado que você cometeu. Se eu não evoluir para o ódio ao pecado, você vai sentir saudade do pecado. Já vi isso. Pessoas que têm saudade do pecado. Então, precisa evoluir. Eu preciso chegar no ponto onde eu odeio o pecado. Eu odeio aquilo que eu fiz, eu odeio aquilo, eu odeio aquele momento, eu odeio aquela situação. Eu não quero nada que se pareça com aquilo. Agora eu não apenas deixei o pecado, me afastei do pecado, mas agora eu aprendi a odiá-lo. O resultado disso é um profundo senso de gratidão e humildade, pois você sabe que aquele pecado poderia ter te destruído, e em alguns casos destruído a vida de pessoas que você ama. Não pense que aquilo que você faz, só você, sozinho, não vai atingir outras pessoas. Vai sim. A nossa vida afeta a vida de muita gente. Pense, eu vou repetir isso que eu falei. A última fase do arrependimento é caracterizada pelo ódio ao pecado. Agora, eu não apenas deixei o pecado, me afastei do pecado, mas agora aprendi a odiá-lo. O resultado disso é um profundo senso de gratidão e humildade. Gratidão a Deus que me perdoou. Que disse, eu quero você. Eu quero te purificar, eu quero te limpar. Eu quero transformar a tua história. Eu te aceito, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, mas eu posso tornar você mais branco do que a neve. Pois você sabe que aquele pecado poderia ter te destruído e em alguns casos destruído a vida de pessoas que você ama. E a partir desse momento você desfruta de uma alegria tremenda. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Hebreus 1, 9. A tristeza, segundo Deus, ela produz esse tipo de arrependimento. Produz esse fruto de justiça, de alegria. Uma outra característica do arrependimento, que é uma característica do avivamento, amor à palavra de Deus. A palavra de Deus é desejada e engrandecida. Esta é a evidência de um verdadeiro avivamento e de uma vida de arrependimento. Lá em Salmo 119, 11 e 12 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. A propósito, leia o Salmo 119 e conte lá quantas vezes, de maneira criativa, o salmista conseguiu dizer: eu amo a tua palavra, eu amo a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra? E aí, jurei e cumprirei, que hei de cumprir todos os teus estatutos, e por aí vai. O Salmo 119.
O Salmo 1, versículo 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, e na sua lei medita de dia e de noite. É desenvolver esse prazer na presença. Tem melhor coisa, irmãos? Não tem. No momento em que você consegue atingir esse ponto, você não consegue mais viver de outra maneira. Em um avivamento genuíno, torna-se o prazer do crente buscar a Deus constantemente. Salmo 27, 7 a 8 diz: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me quando tu disseste: buscai o meu rosto. Meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. O Salmo 16, 11, que eu amo, diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita, delícias perpetuamente. E o 73, 28 diz: eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito a minha plena confiança para proclamar as tuas obras. E sabe qual é o resultado disso tudo? É que nós somos cheios do Espírito Santo. O resultado desse processo é que a gente sente a presença dele transbordando, não só cheio, mas transbordante. E o fruto do Espírito, que é amor, que se desdobra em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Elas são fáceis de se encontrar na nossa vida. É esse o propósito de Deus com arrependimento. Deus está te chamando para isso. E eu recebi uma revelação fresca hoje de manhã da parte de Deus. Que nós precisamos nos colocar da seguinte forma: eu preciso entender que tudo aquilo que Deus fez na minha vida, o quanto Deus já me usou, isso é maravilhoso. Isso é algo tremendo. É algo muito, muito precioso. Mas eu preciso colocar no meu coração algo que o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem. Por isso que eu falo de uma progressão na santificação e numa vida de arrependimento. Não que eu tenha já recebido, está lá no capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas é uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele está dizendo isso: eu esqueço todas as coisas de ruim e tudo aquilo de bom que eu já fiz. Porque às vezes um engano que acontece é que eu já me santifiquei, eu já fiz tudo certo, eu já trabalhei muito para Deus, então agora eu vou me deitar no sofá e vou ficar regalado, despreocupado. A gente cai no pecado de Davi, que devia ter ido para a guerra e não foi, porque achou que tinha guerreado demais, tinha feito tudo certo durante muito tempo e acabou trazendo desgraça para a vida dele. E a segunda revelação é que quando eu não entendo isso, quando eu não entendo esse processo, eu posso cair no fosso da religiosidade e ser o tipo que Billy Graham fala de ateu, o tipo de ateu, que é um ateu, ou se não me engano é o Salmo 14, versículo 1, diz o ímpio no seu coração, ou tolo no seu coração, não há Deus. E no original significa, não existe Deus para mim. Eu posso estar na igreja, cantando, entregando minhas ofertas, meus dízimos, mas eu vivo como um ímpio.
Isso é uma forma de ser ateu. Eu digo que conheço a Deus, mas eu não o glorifico na minha vida. As pessoas não veem Deus na minha vida. Entende isso como é sério? Então eu preciso alinhar a minha vida nesse sentido. O avivamento começa aqui. Você pode dizer isso? O avivamento começa aqui. Começa com o meu arrependimento. Amém? Então, nessa noite, se o Espírito Santo falou com você e você tem algo para acertar com o Senhor, você vai sair do seu lugar e vai trazer isso para o altar. Não sei o que é. Deus é que sabe. E não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. O mais importante é o que Deus pensa. Amém? Fique de pé. Espírito Santo de Deus, eu entreguei aquilo que o Senhor me mandou entregar. O Senhor deseja derramar o seu Espírito Santo de uma forma muito profunda, muito tremenda na vida de cada um dos teus filhos. Mas é necessário antes que a gente se arrependa, que a gente limpe o nosso vaso, limpe a nossa vida, para que possamos não ser confundidos. Porque muitas vezes, Senhor, pela Tua misericórdia, o Senhor pode usar a nossa vida, mesmo a nossa vida estando suja, por causa da misericórdia que o Senhor tem com a vida de alguém que precisa muito de Ti. Mas isso não significa que está tudo bem, que o Senhor está aceitando o nosso estilo de vida que não te glorifica, que não te exalta. Pai, por favor, em nome de Jesus, que todo espírito de engano seja banido da vida dos meus irmãos e que eles possam, Senhor, vir a um concerto contigo e estabelecendo um processo de arrependimento genuíno na Tua presença. Eu te peço isso em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, venha. Hoje é seu dia. Há 20 anos atrás, Deus passou minha vida limpo. E a partir dali, eu iniciei um processo que continua. Eu não estou satisfeita. Eu quero mais. Eu quero mais. Quero mais da presença dEle. Eu quero mais da glória dEle na minha vida. Então, se Ele falou contigo, vem, sai do teu lugar, nós vamos orar. Vamos cantar. Enquanto isso, os irmãos vêm chegando. Pode vir chegando. Deus vai fazer algo lindo na sua vida, na sua história. Eu sei disso. Vamos lá. Pode vir. Aleluia, Jesus. Deus está fazendo algo. Majestade santa, deixaste teu trono para vir. Se entregar e se sacrificar por mim. Se você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não merecendo, perdido e tão Venha. sujo, me amaste. E com amor eterno me quebrantastes para ti. Majestade santa, te adorarei, Senhor. Me humilharei diante de ti. Em panos de saco e cinzas, eu me prostrarei.
digno de louvor. Vamos, se Deus falou contigo, vem. Nós vamos orar junto com essas pessoas aqui. E há muita graça de Deus sobre nossas vidas. Há muita graça de Deus nesse lugar. Vi se entregar, se sacrificar por mim. E eu não merecendo, perdido e tão sujo, me amaste. E com amor eterno, com amor eterno, me quebrantaste para ti. Majestade santa, te adorarei, Senhor. Me humilharei diante de ti. Em panos de saco e cinzas, eu me prostrarei, amado, pois não há outro digno de louvor. Majestade santa, te adorarei, Senhor. Me humilharei diante de ti. Em panos de saco e cinzas, eu me prostrarei, amado, pois não há outro digno de louvor. O Espírito Santo está me dizendo algo aqui. Que tem pessoas que estão querendo fazer um concerto com o Senhor, mas o inimigo está dizendo, você vai fazer de novo. Não adianta você ir lá na frente, que você vai fazer de novo. Quero dizer para você que foi para a liberdade que Cristo te libertou. E você foi chamado para ser livre. Não aceite essa mentira na sua vida. Venha e seja livre. Se Deus falou contigo, não resista à voz dele. Sai do seu lugar e vem agora. Eu vou orar por essas pessoas e vou orar especificamente sobre essas pessoas. E essa oração não vai servir para você. Ela vai servir para essas pessoas, porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Não desprezará jamais o Senhor. Podemos orar então? Podemos orar por essas pessoas? Ou tem mais alguém que precisa chegar aqui? Mais alguém precisa chegar? Eu não vou insistir. Eu quero orar por essas pessoas aqui. Pai, eu venho diante da Tua presença, Senhor. E eu quero, Senhor, dizer para Ti que eu sou a primeira pessoa que chega aqui. Para dizer que eu quero mais da Tua vida na minha vida. Ó Senhor, eu sou a primeira desses irmãos que chegaram ao altar para dizer que eu preciso da Tua graça.
que eu preciso da tua misericórdia, da tua bondade na minha vida. Que eu não quero, Senhor, jamais viver uma vida pequena diante de ti. Eu quero viver uma vida que testemunhe o teu nome com poder. Ó Pai, em nome de Jesus, que todos nós aqui aprendamos a odiar o pecado e amar a verdade do Senhor, amar a santidade, amar uma vida santa, uma vida que glorifica o teu nome, uma vida onde o Senhor pode olhar e dizer, olhando para a nossa vida, olhando para o nosso testemunho: em ti eu tenho o meu prazer, filho. Em ti está o meu prazer. Pai, eu profetizo sobre a vida deles uma alegria. Alegria da tua salvação. Um contentamento por te conhecer. Por te conhecer como Senhor da vida deles. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que eles sejam sensíveis à tua voz. Que eles, Senhor, se comprometam em permitir que a tua palavra transforme o hábito, o estilo de vida deles, que eles amanhã não continuem fazendo as mesmas coisas. O Senhor não nos chamou para fazer um sacrifício de tolo, para fazer um sacrifício de tolo. Nós estamos aqui no teu altar, Senhor, para dizer que nós queremos nos comprometer com uma mudança, com uma transformação, mediante a tua palavra, mentes puras, corpos limpos para ti, para a tua glória, uma vida que te exalta, uma vida que te glorifica. Sim, o Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou para sermos para o louvor da tua glória. Esse é o povo que formei para mim, diz o Senhor. O povo que eu formei para o louvor da minha glória, para o louvor da glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, uma nova vida, uma nova história, um novo caminhar. Oh Espírito Santo, vem, opera, Senhor, opera nesse lugar. Majestade santa, te adorarei, Senhor. Rasgue o seu coração e declare isso. Me humilharei diante de ti.
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. É um novo caminho, é uma nova forma de viver. Amanhã é um novo dia. Iniciou um processo contínuo. E tudo aquilo que Deus mostrar para vocês que precisa de arrependimento, arrependa-se. Eu quero só dar mais uma palavra para a igreja, de modo geral. Eu não gosto de pregar aquilo que não é realidade para mim. Tudo que eu compartilho com os irmãos é algo que eu vivi, que eu estou vivendo e que é real para mim. Tudo que está escrito nessa mensagem é experienciado, é verdadeiro. Eu não consigo me conformar com o que Jesus fez na cruz por mim. É algo mais glorioso do que a minha própria existência. O Evangelho da glória de Cristo me fascina todos os dias. Ontem eu estava lendo, Deus tem me abençoado com uma discípula que está faminta de aprender. E ela me perguntou ontem sobre a graça de Deus. E eu fico tão feliz quando eu vejo alguém faminto, porque quer saber, quer entender, quer compreender. E eu li algo, irmãos, sobre a graça de Deus, que eu não sei se vocês aguentariam ouvir. Mas vai ficar isso para um outro momento. Mas eu fiquei tão impactada lendo essa ilustração sobre a graça de Deus. Eu não posso tripudiar. Eu não posso desprezar. Eu não posso negligenciar. Eu não posso relegar a segundo plano. Não pode ser algo comum na minha vida. Por isso que o autor de Hebreus fala: como escaparemos nós se negligenciarmos, se dermos tão pouca importância para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário? Quando eu permito o pecado se instalar na minha vida e virar iniquidade, eu dou desculpa para o pecado. Eu vou me tornando insensível. A iniquidade me torna insensível ao pecado. E às vezes quando eu vou abrir os olhos, já muita coisa se estragou na minha vida. Eu já perdi pessoas que eu amo, porque Deus está falando e eu não quero ouvir. Entende? Eu preciso dar glória para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu não posso pisar no sangue. Aquele sangue é muito precioso. Você não tem ideia, nem eu, do que é alguém que estava na glória, cercado de glória pelos anjos, sem nunca ter sentido fome, sede, medo, solidão, nada disso. Eu fico pensando, Jesus nunca mais foi o mesmo desde que deixou o trono para me alcançar. Por favor, busque uma experiência pessoal. A coisa que eu mais orei e tenho orado e jejuado todos os anos, tem um jejum que eu faço de 6 meses, é orando para que Deus se revele na vida das minhas filhas. E agora esse jejum vai continuar até o dia de eu partir, porque agora eu tenho que orar por um neto, né? Mas eu oro pela revelação pessoal. Eu oro para que você tenha uma revelação pessoal do sacrifício de Jesus por você. É quando você tem essa experiência pessoal
que você pode dizer com o apóstolo Paulo: agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É essa revelação pessoal que muda toda a nossa perspectiva. É essa revelação pessoal que nos atrai para a presença dEle. Eu não preciso de nada. Eu não preciso da aceitação das pessoas. Eu não preciso de tapinha nas costas. Pastor, esse é um discurso orgulhoso. Não, mas eu não preciso. Você não precisa quando você entende o que você carrega. Você não depende de um diploma, nem uma posição no seu trabalho. Ele sabe o valor que você tem. Você tem feito o seu melhor e Ele está vendo isso. Deus está sendo glorificado no melhor que você está fazendo, ainda que ninguém enxergue, ainda que ninguém te veja, Ele te vê. Receba essa palavra porque é para você especificamente. Receba. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus, em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe.